Jesus bem forte. Oh, glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Quem já está sendo abençoado aí, diga amém. Há uma presença grande de Deus nesse lugar, diga amém. Nós estamos numa palavra profética de 2024 que Deus nos deu, que será o ano de coisas novas. Quem já recebeu essa palavra, diga amém. Só que eu estava orando hoje aqui, Deus falou ao meu coração: eu não preciso do dia 31 de dezembro para começar a realizar coisas novas. Eu já estou realizando hoje. Diga, eu recebo. Então a palavra foi liberada. 2024 na nossa vida será o ano de coisas novas. Só que desde quando Deus liberou essa palavra para nós, Deus está falando: eu não preciso do dia 31 para começar a operar. Eu já estou operando. Amém, queridos? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Eu comecei domingo passado o estudo de Noé sobre o dilúvio, e eu quero finalizar aqui Gênesis capítulo 6, versículo 13. E hoje Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano. Gênesis 6, versículo 13. Então nós aprendemos domingo passado que Deus, Ele decidiu destruir o homem. Destruir todos os homens, porque os homens não queriam saber de buscar a Deus. Então Deus cria o Adão comete o pecado com a sua esposa, e todos os descendentes foram então se corrompendo, até que chegou o momento que Deus disse: eu vou destruir todos, eu não aguento mais o homem nessa terra. Então Deus, ele decide destruir o homem com um dilúvio, uma chuva para inundar a terra e todos morrerem. Mas quando Deus está passando os olhos sobre a terra, ele vê um homem diferente, chamado Noé. E nós aprendemos domingo que o nome Noé significa alívio e descanso. Então Deus, ele fala: Noé, eu vou destruir toda a terra, todos os homens, mas você, por ser um homem que me busque, entra, faz uma arca de madeira e entra com a tua família. E entra com animais, macho e fêmea de cada espécie. E aqui no capítulo 6, versículo 13: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Então Deus, ele fala: Noé, faz uma arca de madeira. Deus dá as medidas: 137 metros de comprimento, 23 de largura e alguns andares. Então Deus, ele fala: faz compartimentos na arca. 14: e a betumarás por dentro e por fora com betume. Primeira lição aqui: você vai fazer a arca e vai colocar betume. O que é um betume? É como se fosse uma cola, como se fosse um rejunte, né? O rejunte, para que serve? Para não entrar, como se fosse algo para vedar. Então você vai colocar betume nas brechas. Betume para quê? Para que a água não entre. Primeira lição, amados: nós precisamos fechar todas as brechas para a água não entrar, para o diabo não entrar na nossa vida. Então o diabo, ele tem procurado brechas para entrar na nossa vida. Pastor Marcos, eu preciso fechar essa brecha. Eu tenho sido uma pessoa muito nervosa. Deus, me ajuda a fechar essa brecha. Eu tenho sido uma pessoa muito preocupada.
Deus, me ajuda a fechar essa brecha. Eu tenho caído em um certo pecado, Deus. Me ajuda a não cair mais nesse pecado. Peça para Deus hoje: Deus, me ajuda. Isso é você fechar todas as brechas, o inimigo não entrar na sua vida. Então a primeira lição: feche todas as brechas que possam estar abertas. E o diabo, ele sabe qual é a brecha que pode se abrir na tua vida. Ele sabe se você é uma pessoa que tem um certo problema, então ele vai usar pessoas, às vezes para te ofender, às vezes do seu trabalho para te perseguir, porque ele sabe que você vai ficar triste, ele sabe que você vai ficar com angústia, que não vai dormir à noite. Então você, sabendo disso, que é uma brecha, você logo vai fechar essa brecha. Você vai fechar essa brecha e não, pode me perseguir, pode falar mal de mim, mas eu não vou ficar preocupado. Eu não estou preocupado com o que as pessoas falam de mim, mas eu vou me preocupar sim com o que Deus fala a meu respeito. Diga glória a Deus. Não se preocupe com o que as pessoas estão falando ou falam a teu respeito. Você tem que olhar para o que Deus diz, porque o diabo usa pessoas para falar de você. Então feche todas as brechas e só se preocupe com o que Deus fala de você. No capítulo 8, versículo 4, nós aprendemos também que Noé entra na arca. E quanto tempo Noé ficou dentro daquela arca? Quem lembra? 1 ano e 10 dias, 375 dias. Então, depois de quase 1 ano dentro daquela arca, capítulo 8, versículo 4, e a arca fez o quê? Repousou, diga repousou, no 7º mês. Então veja, amados, imagine o dilúvio, e Noé com aquela arca, dentro daquela arca, e depois de todas aquelas águas, a arca faz o quê? Repousa. Por que a arca não bateu no monte? Por que a arca não bateu no monte? Lembra do Titanic? Que bateu? Quem lembra daquele Titanic? Que bateu. Por que essa arca não bateu em algum lugar? Por que, queridos? Porque Deus estava no controle. Diga, Deus estava no controle da arca. Eu quero declarar que a tua arca não vai bater, porque Deus está no controle da tua vida. Então a arca, ela repousou, ela não bateu, porque não era Noé que estava controlando, era Deus. Deus estava controlando aquela arca. Então aquela arca não bateu em lugar nenhum, ela repousou. Por quê? Porque Deus estava no controle. Deus está no controle. Diga, Deus está no controle da minha vida. E Deus então coloca essa arca onde? Repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então, sobre os montes de Ararat. Então Deus coloca a arca em cima do monte de Ararat. Sabe o que significa esse nome? Ararat em hebraico significa Ararat, a maldição é invertida. Amém? Diga, a maldição é invertida. Então Deus coloca a arca em cima do monte que tem o nome, a maldição é invertida. Olha que tremendo. Então a maldição, ela vem, só que Deus inverte a maldição. Coloca para mim Neemias 13, versículo 2, que você vai tomar posse dessa palavra. Neemias 13, 2. 13, 2, coloca na NVI, por favor. Neemias 13, versículo 2. Neemias 13, versículo 2. Pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Leia comigo agora. O nosso Deus, porém, leia, transformou a maldição em bênção. Levanta uma de suas mãos e receba essa palavra agora. Eu libero essa palavra no teu espírito. Eu libero essa palavra sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre a tua saúde.
e sobre a tua vida financeira, toda maldição que se levantou, Deus está transformando. Toda maldição que se levantou essa semana contra a tua vida, Deus está transformando ela agora em bênção para a tua casa. Deus está transformando. Pode aplaudir o Senhor, pode? Porque Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. Então Deus transforma. Deus coloca a arca aonde? No Monte Ararat. Ararat a maldição foi invertida. Volta lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 5 agora. Depois de alguns meses dentro da arca, versículo 5: e foram as águas indo e que? Minguando até ao 10º mês. Olha que tremendo isso aqui. As águas não desapareceram de uma hora só. As águas foram o quê? Indo e minguar é o quê? Foram indo e minguando e acabando. Aqui tem uma lição importante para nós, amados. Existem problemas que vão acabar rapidamente, mas existem outros que nós temos que entender que eles vão acabando pouco a pouco. Pastor, mas eu ainda estou sentindo mal no meu corpo. Mas você está sendo curado, você está sendo curada pouco a pouco. A tua família está sendo transformada pouco a pouco. Então você não pode desistir. Pastor, eu não cheguei no meu objetivo ainda. Você vai chegar pouco a pouco. Coloca para mim Deuteronômio 7:22. Tem coisas que Deus vai fazendo pouco a pouco. Então não pare, não desista. Leia comigo. E o Senhor teu Deus lançará fora estas nações. Como? Pouco a pouco. Você está entendendo? Deus não podia lançar de uma vez só? Sim. Tem coisas que Deus vai fazer de uma vez só na minha e na tua vida. Mas tem coisas que Deus já está fazendo pouco a pouco. Então não pare, não desista, porque Deus está fazendo pouco a pouco. Então volta lá em Gênesis 8, versículo 13 agora. 8:13. E aconteceu o que? No ano 601, no mês primeiro, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Olha que interessante isso aqui, queridos. Agora a terra já está seca. Só que a Bíblia não fala que Noé saiu da arca. Ele viu pela janela, já está seca. Só que Noé não saiu. Por que Noé não saiu quando a terra estava seca? Porque ele esperou a ordem de Deus. Já aconteceu com você? Você está andando num lugar meio de lama, você pensa que está seco, você pisa e atola o pé. Quem já atolou o pé aí na lama? Não já? Aí você vai pisar num lugar e daqui a pouco afunda, o sapato fica preto, cheio de lama. Então o Noé, quando ele viu, está sequinha a terra, só que ele não saiu. Vamos sair, pessoal. Não, ele esperou Deus falar. Ele esperou Deus dar a direção. Talvez você diz: pastor Marcos, eu já sei o que eu vou fazer. Espera Deus te confirmar, porque às vezes pode ter um pouquinho de lama ainda e você se afundar. Então Noé, ele vê, ele não pisa, ele espera. Versículo 15. E então falou Deus, agora sim, olha que tremendo. Então falou Deus a Noé dizendo, leia o 16: sai da arca, tua mulher, teus filhos e todos. Diga glória a Deus. Agora Deus disse: sai, agora tá seco, mas agora eu estou te dizendo. E aqui tem mais uma lição também, queridos. Ainda que tivesse cheio de água, se Deus falou sai,
Deus vai te proteger nessa saída. Podia estar inundado de lama. Se Deus falou sai, eu vou sair e eu vou andar sobre as águas como Pedro. Estava cheio de águas. Jesus falou vem. Então ele andou sobre as águas. Aqui já foi ao contrário. Ele esperou a ordem de Deus. Está seco, pode sair. Mas mesmo se tivesse cheio de lama, quando Deus fala, você não afunda. Diga, quando Deus fala, eu não afundo. Glória a Deus. Então ele sai da arca. Ele sai. Versículo 20. Depois que ele sai, e edificou Noé o quê? Um altar ao Senhor. Olha que tremendo, queridos. O Noé agora, depois de 1 ano e 10 dias, sai da arca e faz um altar, começa a adorar a Deus. Olha só, depois dessa grande vitória, duas coisas poderiam acontecer com Noé. Depois que a pessoa recebe uma grande vitória, ela tem que tomar cuidado com duas coisas. Diga quais? Sabe quais? O orgulho. Cuidado com o orgulho. Noé tinha que tomar cuidado com o orgulho. Já pensou, Noé? Tá vendo, pessoal? Deus falou comigo e eu salvei todos vocês. Eu sou Noé. Não é verdade? Eu sou o homem que falo direto com Deus. Noé podia sair com orgulho. E Noé poderia também achar que aquele livramento foi a capacidade de suas mãos. Tá vendo, pessoal? Eu que bati cada prego, eu que coloquei cada madeira. Então a capacidade, ela é minha. Então o Noé e nós temos que tomar cuidado, que depois de uma grande vitória podemos ter o orgulho e achar que a capacidade foi toda nossa. Só que sabe o que Deus fez? Deus permitiu. Depois que ele sai, eu sou o Noé, saiu aqui, eu consegui salvar a população mundial. No capítulo 9, olha que Deus permite, versículo 20. E Noé começou a ser o quê? Lavrador da terra, e plantou uma vinha. 21. Leia agora. E bebeu do vinho e embebedou-se. Ficou embriagado, bêbado, rolando, vomitando. Sabe aquele bêbado que fica? E descobriu-se, só até aí, descobriu-se no meio da tua tenda. Então depois que ele sai, eu sou o Noé, Deus permite ele cair. Ficou bêbado ali e sem roupa, tirou toda a roupa e ficou bêbado, embriagado. Os filhos tiveram que cobri-lo daquela bebida. O que Deus deixou isso escrito, queridos? Para mostrar: Noé, você é só um instrumento na minha mão. Você é um instrumento para o meu poder se realizar. Sem mim você não é nada. Noé, não é a sua capacidade. E aqui tem duas lições para nós, amados. Serve para mim, para você. Deus está dizendo aqui, ó: você é só um instrumento na minha mão. É o meu poder que opera. E quando eu te der uma grande vitória, reconheça que você foi só um instrumento. E reconheça também que não foi a tua capacidade, foi a minha capacidade que te deu vitória. Levanta uma de suas mãos. Deus está te dando capacidade para realizar coisas grandes, mas reconheça que a capacidade vem de Deus. Reconheça que todas as coisas grandes que Deus já está realizando, elas não vão colocar orgulho no teu coração, porque você vai reconhecer que foi Deus que fez tudo na tua vida. Amém? Então Jesus diz em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Então Deus permitiu isso, essa queda,
para dizer: Noé, não deixa o orgulho. E Noé, não é a tua capacidade que faz nada, é a minha capacidade. Às vezes você se sente: eu não tenho capacidade. Tem gente aqui que talvez está dizendo, pensando, ou pensou esses dias: eu não tenho a capacidade. Deus está te dando a resposta agora: eu não preciso da tua capacidade para fazer o que você está precisando. Você só é um instrumento. Mas eu não tenho capacidade de conquistar. Deus está dizendo: eu não preciso da tua capacidade. Eu vou te dar a vitória, porque você é um instrumento, e é através do meu poder que eu vou te abençoar. Porque às vezes nós ficamos presos, não é? Eu não vou buscar isso, eu não vou conseguir, porque eu não posso. Deus está falando: eu não preciso da tua força. Se você crê em mim e der a glória para mim, com o meu poder eu vou te abençoar. E eu caminho para o fim agora. Capítulo 10, para a gente finalizar. Versículo 1. Depois do dilúvio, eles saem. Essas, pois, são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. Nasceram filhos quando? Depois do... Isso é tremendo, queridos. Olha que fantástico isso aqui. O dilúvio foi uma destruição. Vamos ler aqui, ó. Onde está dilúvio, você vai ler destruição. Tá bom? Vamos lá. Nasceram-lhe filhos depois da... Olha que tremendo. Tem gente que depois de uma destruição, ela para de produzir, ela para de sonhar, ela para de crer. Ela diz: não, aconteceu uma destruição, a minha vida acabou. Só que Deus está dizendo: depois da destruição ainda tem vida, ainda tem continuidade, ainda tem recomeço. Levanta uma de suas mãos, eu profetizo sobre a tua vida agora. Depois da destruição tem vida. Depois da destruição você pode avançar, você pode recomeçar, você pode gerar, você pode produzir. Depois da destruição tem vida para continuar. Depois da destruição ele continuou. O diabo, ele diz: depois da destruição não continua mais, para que acabou. Mas Deus está falando: depois do dilúvio nasceu. Ele continuou produzindo, continuou sonhando, recomeçou. Recomece, esqueça o passado, esqueça perdas, continue. Depois do dilúvio tem vida. Depois do dilúvio, depois da destruição tem continuidade. Tem gente que para no tempo. Você pergunta para ela: 5 anos depois, não, minha vida parou, porque há 5 anos atrás eu tive uma derrota, uma perda. E você vê outra: não, há 5 anos eu tive uma derrota, mas eu continuei avançando. Há 5 anos atrás eu tive uma grande destruição, mas eu continuei avançando. Diga: eu vou continuar avançando. Ele então tem um filho. Ele teve 3, e eu quero falar de um terceiro, chamado Jafé. Diga: Jafé. Noé então coloca o nome em Jafé. Jafé significa... O nome Jafé significa aumento. Diga: aumento. Diga: expansão. Diga: alargamento. Depois da destruição, ele teve Jafé. Ele teve aumento, expansão e alargamento. Levanta uma de salva. Você tem que receber essa palavra, querido. Depois da destruição que houve na tua vida, você também vai ter Jafé. Diga: eu vou ter Jafé. Você vai ter aumento, você vai ter expansão, você vai ter alargamento. Eu não sei para quem eu estou falando, mas tem pessoa recebendo essa palavra agora. Você que viveu uma destruição na tua vida, Deus está dizendo: eu tenho Jafé. Você vai ter Jafé, você vai ter aumento, você vai ter expansão, você vai ter alargamento a partir de hoje. Aleluia. Jafé, guarda isso, queridos: aumento, expansão e alargamento. Isso é fantástico. Depois da destruição ele teve Jafé, ele teve aumento, ele teve expansão e alargamento. E para terminar, Jafé, ele teve um filho, vários filhos, mas no versículo 2, os filhos de Jafé são Gomer,
Só o primeiro eu quero falar. Ele teve vários filhos. Os filhos de Jafé são Gomer. Então o Jafé, ele teve um filho, e o primeiro filho colocou o nome Gomer. Sabe o que significa Gomer? O que significa, pastor? Completo. Diga completo. Então depois do dilúvio, Jafé teve um filho e falou: esse filho se chama Gomer, completo. Depois da destruição, Deus tem bênção completa para realizar na nossa vida. Depois da destruição, Deus tem bênção completa para realizar na nossa vida. Coloca para mim 2 versículos para a gente terminar. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Põe na NVT. Nova versão transformadora. E depois vou ver na NVI esse mesmo versículo. Olha só. Então nós vimos que Gomer é completo. Depois da destruição, Deus tem coisas completas. Leia comigo. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la. Diga: Deus vai completar. Coloca na NVI. Então Deus vai completar, queridos. Glória a Deus. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. E o último versículo, João 15, versículo 11. 15:11, põe na King James. Último versículo para a gente orar. João 15:11. Quem vai tomar posse dessa palavra aí? Toma posse agora. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós. Leia agora, todos leiam. E a vossa felicidade seja completa. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Gomer. Depois do dilúvio, Jafé. Guarda isso. Você chegar na tua casa amanhã no trabalho, você tem que lembrar para falar para as pessoas. Depois do dilúvio tem Jafé e Gomer. Jafé, depois da destruição, tem Jafé, aumento, expansão e alargamento. Tem Gomer, bênção completa. Coloca a mão no seu coração. Pai, Pai, obrigado pela tua presença maravilhosa. Depois da destruição, tem Jafé, tem aumento, tem expansão, tem alargamento, tem Gomer, tem bênção completa. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou nesse dia aqui, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Quem tomou posse aí dessas bênçãos, hein? Queridos, daqui a pouquinho nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, tá? Daqui a pouquinho nós vamos orar. Dá um stop ali para mim, por favor, na gravação. Daqui a pouquinho nós vamos